Leonardo da Vinci. Bom, só de ouvir esse nome a gente já pensa em gênio, né? Mas o que realmente faz de alguém um gênio? Vamos tentar mergulhar na vida, na obra e no legado de uma das mentes mais incríveis que já existiram para entender o que tornava Leonardo tão Leonardo. Olha só o que Jorge Vasari, um dos primeiros biógrafos dele, escreveu. Basicamente, as pessoas da época viam o Leonardo quase como uma força da natureza, sabe? Algo divino, sobre-humano. Mas por trás desse mito todo tinha um homem. Um homem movido por uma curiosidade que não tinha fim. E é esse homem, essa mente, que a gente vai explorar agora. Para entender o Leonardo, não tem jeito, a gente precisa primeiro voltar no tempo e entender o mundo dele. Porque genialidade não nasce do nada, né? E ele teve a sorte de nascer no lugar certo e na hora certa. O momento perfeito para uma mente como a dele florescer de um jeito que, olha, talvez nunca mais se repita na história. Pensem na Florença do século XV. Aquilo não era só uma cidade. Era o que os historiadores hoje chamam de cidade sinérgica. Era o coração pulsante da Europa, um verdadeiro caldeirão de ideias. Lá, banqueiros investiam em arte, artistas estudavam matemática e os engenheiros buscavam inspiração na natureza. Foi nesse ambiente, nesse campo fértil de criatividade, que a mente do Leonardo encontrou o solo perfeito para germinar. A jornada dele começou como aprendiz de pintor. Mas, desde muito cedo, ele já mostrava uma visão totalmente revolucionária. Para o Leonardo não existia essa separação entre arte e ciência. Cada pincelada dele não era só um ato de criar beleza, era o resultado final de uma investigação científica profunda. E aí a gente chega no método Leonardo, que é a base de tudo. Ele foi talvez o maior exemplo de interdisciplinaridade que já existiu. Para ele, a ótica não era só física, era a chave para dominar a luz e a sombra, criando aquele efeito incrível, o sfumato. Geometria não era só matemática, era o segredo para criar uma perspectiva que enganava nossos olhos. Anatomia não era coisa só de médico, era um mapa para entender como cada músculo funcionava para criar um movimento que parecesse real. E a psicologia? Bom, ele ficava observando as pessoas para conseguir pintar não só o rosto delas, mas a alma. E aqui a gente vê essa filosofia na prática. De um lado, um dos estudos anatômicos super detalhados dele dissecando os músculos e tendões do pé, e do outro lado, o resultado na tela. Uma mão pintada com um realismo que, nossa, parece que vai se mexer a qualquer momento. Isso mostra que a ciência para ele não era um passatempo. Era a fundação, o alicerce invisível que dava peso, verdade e vida para a arte dele de um jeito que ninguém nunca tinha visto antes. E essa busca pela verdade interior fez dele um pioneiro no que a gente hoje chama de retrato psicológico. O objetivo dele ia muito além de só copiar o rosto de alguém. Ele queria pintar os movimentos da alma, capturar aquelas emoções secretas que a gente vê num olhar, num sorriso meio misterioso. Essa ideia de que um retrato podia ser uma janela para a mente de uma pessoa mudou a arte para sempre e ecoa até hoje em cada retrato que tenta ser mais do que só uma imagem. Bom, aí ele se muda para Milão. E se Florença foi o berço do método dele, Milão foi o palco onde a genialidade dele simplesmente explodiu. E explodiu numa variedade de áreas que vai muito, mas muito além da pintura. Vamos começar com uma das obras mais famosas dele, né? A Última Ceia. Aqui, ele não está só pintando uma cena religiosa, ele está dando uma aula de geometria e de psicologia. Toda a arquitetura da sala, cada linha, tudo converge para um único ponto que fica exatamente na testa de Jesus. É uma técnica de mestre que força o nosso olhar direto para o centro do drama todo. E o mais impressionante é que, enquanto ele pintava essa obra-prima, a mente dele estava aplicando a mesma lógica para problemas totalmente diferentes. Trabalhando para o Duque de Milão, ele virou um engenheiro militar, projetando fortalezas e máquinas de guerra super inovadoras. Era a mesma mente curiosa, a mesma busca por entender como as coisas funcionam, aplicada tanto à arte da pintura quanto à arte da guerra. E essa curiosidade sem limites o levou das máquinas de guerra para a máquina da vida. Ele começou a investigar uma das perguntas mais básicas que existem: de onde a gente vem? E os desenhos que ele fez de um feto no útero baseados em dissecações de verdade são de uma precisão e uma beleza que chegam a assustar. Ele fez isso séculos antes da tecnologia moderna conseguir confirmar o que ele observou. Então, esse período em Milão define o Leonardo perfeitamente. Ele era o ponto de encontro entre técnica, ciência e arte. Para ele, não tinha muita diferença entre projetar uma máquina voadora, entender o coração humano ou pintar a alma de uma pessoa. Eram só jeitos diferentes de responder à mesma busca obsessiva, entender como o mundo funciona.
Olha, se as obras que ele realmente terminou já são de cair o queixo, o que ele deixou nos seus cadernos de anotações é talvez mais impressionante ainda. Esses cadernos são a janela mais direta que a gente tem para dentro da mente dele. São conhecidos como códices, milhares de páginas que mostram um diálogo apaixonado e sem fim com a natureza. E para a gente ter uma ideia de até onde ele ia nessa busca por conhecimento, basta esse número. Ele mesmo registrou ter dissecado mais de 30 corpos humanos. Numa época em que isso era proibido, perigoso e super difícil de fazer, ele foi lá e fez. Tudo para entender em primeira mão como funcionava a máquina humana, os músculos que formam um sorriso, as válvulas do coração que bombeiam a vida. A quantidade de material que ele deixou é simplesmente absurda. Mais de 5.000 páginas sobreviveram, divididas em vários códices. E só um deles, o Códice Atlântico, que é o maior de todos, tem mais de 1.000 páginas cheias de anotações e desenhos sobre tudo. Mecânica, botânica, geologia, ótica. É um verdadeiro mapa da mente mais curiosa da história. E talvez nenhum outro desenho consiga resumir tão bem a filosofia dele quanto o homem vitruviano. Por um lado, é uma solução super elegante para um desafio de arquitetura lá da Roma antiga, mas é muito mais que isso. É a imagem da crença mais profunda dele, a de que o ser humano é a medida de todas as coisas, o microcosmo que reflete a harmonia e a matemática do universo. É a união perfeita de arte, ciência e filosofia numa única imagem. Mas, no fim das contas, qual é o impacto de uma mente que estava tão à frente do seu tempo? A verdade é que o legado do Leonardo não está só nos museus. O jeito dele de ver o mundo continua moldando o nosso hoje de formas que a gente nem imagina. A maior mudança que ele provocou talvez tenha sido na própria ideia do que é arte. Antes do Leonardo, pintar era visto como um trabalho de artesão, sabe? Uma habilidade manual. Ele defendeu e provou com o trabalho dele que a arte era uma ciência, uma cosa mentale, uma coisa da mente, uma atividade intelectual que nascia da observação rigorosa da natureza. E com isso, ele elevou o status do artista para sempre. E os ecos dessa genialidade atravessam séculos. Já no século XVI, logo depois que ele morreu, os desenhos anatômicos dele, com uma precisão nunca vista, viraram referência e ajudaram a revolucionar a medicina. Aí a gente pula para o século XX e aqueles projetos de máquinas voadoras que pareciam fantasia foram finalmente reconhecidos como estudos geniais que anteciparam a aviação moderna. E hoje, no século XXI, essa abordagem dele de conectar áreas diferentes, de juntar arte e engenharia, é exatamente o modelo que inspira a inovação na tecnologia e no design. E isso tudo nos leva à verdadeira obra-prima dele. E ela não está pendurada no Louvre, nem num convento em Milão. A maior criação de Leonardo não é a Mona Lisa, é um método dele. É um legado que a gente não pode tocar, um jeito de pensar. É um método que nos ensina que a curiosidade é a ferramenta mais poderosa que existe, que tudo no universo está conectado e que a busca pelo conhecimento começa com um ato simples, mas profundo, de observar. No final das contas, a essência do gênio de Leonardo pode ser resumida em uma única palavra. Uma pergunta que ele nunca parou de fazer, fosse observando um pássaro voar ou o jeito que a água se move. Uma pergunta que moveu a vida e o trabalho dele inteiro. Por quê? E essa talvez seja a sua lição mais importante.